Então vamos lá, vamos falar hoje, o tema só muda o nome, é consciência. Mas não tem como a gente falar de consciência se não começarmos por Deus. E o que é Deus? É a primeira pergunta, né, que Kardec fez. E aqui já chama a atenção, ele não perguntou o que é Deus, é que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ponto. A explicação parou aí. E é claro que Kardec, junto com nós todos até hoje, continuou, mas não basta. E os espíritos logo foram explicando que no nosso grau evolutivo, a gente ainda não tem condição de entender Deus. Nós ainda não temos recursos para poder compreendê-lo na sua imensidão. Kardec insistiu um pouco mais, e então ele mesmo definiu. Está certo a gente falar que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, e que a sua existência se evidencia pelas suas obras? E responderam que sim. Sim, para o grau em que estamos, para aquilo que conhecemos, para as palavras que nos cabem, mas que ainda é muito incompleto. Deus é muito além daquilo que hoje a gente consegue se perceber, né? A percebê-lo. Mas tem uma passagem que eu gosto muito do Honório. Na verdade não é dele, é claro que isso é André Luiz, mas é ele que descreve de uma maneira muito bela, onde ele nos explica que quando tudo e todos fomos criados, uma luz infinita saiu do nosso Pai Criador. E essa luz, no segundo seguinte, foi perdendo um pouco da sua intensidade. E ela foi diminuindo, até que iniciamos nossos estágios iniciais da vida, nos minerais, onde ainda nem éramos princípio inteligente, ainda nem tínhamos conhecimento e inteligência, né? E depois fomos avançando, então, para os vegetais, e depois para os animais. E aí, começamos a nossa verdadeira jornada. Naquele segundo, a gente já era dotado de inteligência, já tínhamos razão, tínhamos condição de analisar o que estávamos fazendo, e foi ali que a coisa se perdeu. Foi ali, quando a gente, no uso do nosso livre-arbítrio, nós praticamente perdemos a noção de que Deus está em nós. E ainda hoje a gente precisa parar e se lembrar. O que Jesus nos falou de maneira bem clara: vós sois deuses. Então, de vez em quando, principalmente aqui na Terra, a gente tem que parar e refletir um pouco a respeito disso. Deus está presente em tudo e em todos. Não vamos nos esquecer que nós estamos mergulhados, como André Luiz descreve, no fluido cósmico universal. Ele usou a maneira dele descrever isso como que se nós, para que imaginássemos como se fôssemos peixes dentro de um aquário. Então a gente respira a cada segundo o nosso Pai. Estamos em contato com tudo. Tudo que nos toca, tudo que nos cerca está conectado. A gente sabe hoje, pela ciência, que realmente estamos conectados. A ciência ela vai até o átomo, né? E hoje eles já sabem da conexão de tudo. Hoje a gente já tem conhecimento e cada vez mais, principalmente nós espíritas, prestamos muita atenção com relação ao nosso pensamento. Porque aquilo que a gente emite, seja bom, seja mal, reverbera
por todo canto. A gente a todo instante influenciamos o meio em que vivemos e muitos outros que nem imaginamos. Através da maneira como pensamos, se estamos com pensamentos bons, positivos, ou, algumas das vezes, nem tanto. Em algumas literaturas espíritas, vira e mexe, a gente vê essa observação. O quanto difícil, às vezes, é mandar a luz para a Terra. Porque ela é como se fosse uma floresta amazônica, onde a luz emitida, às vezes, não penetra. Por conta do nosso padrão de pensamento, da maneira como ainda nos comportamos. Enfim, Deus, como mostra aqui as figuras, está em tudo. Está naquela estrela lá mais longe, que nem conhecemos, muito menos conseguimos enxergar. Está aqui dentro de cada um de nós, o que é mais importante. Está nas florestas, está nos vegetais. Eu gosto muito do Benjamin Franklin, que ele tem uma definição que a mim me agrada muito, né, a respeito dessa divindade do universo. Benjamin Franklin disse que dizer que o universo é decorrente do acaso, ele se referia ao Big Bang, é o equivalente a dizermos que um dicionário é resultado de uma explosão na tipografia. Não tem como. Não tem como a gente unir tudo isso. Só não enxerga quem ainda não está na hora. Não tem problema. O importante é que nós aqui, que já enxergamos, precisamos nos lembrar da oração da Má. Nós podemos ser luz para outros. Para aqueles ainda que nem acordaram e que a dor os atinge e às vezes ficam perdidos, sem saber exatamente como reagir e só naquele sofrimento de dor. Mas nós podemos sim ser essas pessoas que podem aos poucos ir levando um pouco de luz para os outros. Não vamos nos esquecer que o nosso Pai não faz por nós, mas Ele sempre está ali presente. Presente para nos dar conforto, presente para nos dar resiliência. Sempre está enviando para nós os missionários, os bons espíritos que nos cercam aqui nessa casa, para que naqueles momentos de maior aflição, de maior dor, a gente saiba que sim, não estamos sozinhos. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. Enfim, se você ainda não conversou com Deus, ou se você diz que Ele não te escuta, ou que Ele não te ama, é necessário que a gente aprenda a silenciar e começar a ouvir um pouco a natureza. A natureza é divina. Ela é obra assim como nós somos do Criador. Nesse silêncio, eu posso te garantir que Deus vai falar com você. E não sou só eu que digo isso. A gente estudando aqui, Joana de Ângeles, no livro Garimpo do Amor, ela diz que o amor próprio, que é divino, que nós devemos procurar, ele é conquistado de um grande silêncio, a fim de que se possa auscultar o íntimo, de modo a ouvir as mensagens que nele se encontram adormecidas e que irão despertando suavemente, apresentando o seu magnífico sentido por promanar de Deus. Hoje, no estudo de Jó, a gente estava falando de semente. Nós somos essas sementes. Deus está dentro de nós. Mas é necessário que a gente germine. Nem todos têm isso germinado. E aí é que fica complexo, e fica difícil. Porque quando a dor abate, e se você não tem esse amor do Pai dentro de ti, germinado, com luz, então fica muito sozinho, a vida fica sem sentido.
A gente não consegue andar, parece que está perdido, paralisado, com medo. Um dia um repórter perguntou para a Madre Teresa. E ele perguntou diretamente para ela, eu acho que ele foi até um pouco áspero na maneira de dizer. O que a senhora fala para Deus quando reza? E ela falou, nada. Eu só escuto. E o repórter realmente estava naquele dia intencionado. E ele continuou. Mas e o que Deus fala para a senhora? Essa é a beleza, né? Nada. Ele só escuta. O mesmo tipo de informação está em todo lugar. A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 2, item 24, ele diz o seguinte: então, nos achamos constantemente na presença da divindade. Não há uma só, nenhuma das nossas ações que possamos subtrair do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que dizemos que Deus lê as mais profundas dobras do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Kardec, genial como sempre foi, continuou questionando, mas escuta, Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Não será ele muito grande e nós muito pequenos para cada indivíduo em particular? Para cada indivíduo em particular tem alguma importância aos seus olhos? E os espíritos responderam de maneira muito clara: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por menores que sejam, para sua vontade, nada é pequenino. Então, só para que a gente se reforce isso, que basta a gente às vezes se silenciar. Deus está lá. E por que eu estou falando tanto de Deus? Porque o tema da palestra é consciência, né? E a nossa consciência é aquilo que temos do nosso Pai, do Criador. Inclusive, ele deixou muito claro, né, no Livro dos Espíritos, onde é que lá na nossa consciência que estão escritas todas as leis. E aí eu fiquei pensando comigo, é lá que está tudo escrito? Mas então, no dia em que eu irei desencarnar, que comigo só vai restar o meu pensamento, como será esse dia? Quem vai estar lá para me julgar sobre o que eu fiz? O que eu ainda preciso fazer? O que eu preciso melhorar? E através da literatura espírita, essa resposta também já está dada. Você, eu, cada um e a sua consciência. Somos nós mesmos que iremos verificar o que precisamos melhorar, para onde queremos ir. É a análise dessa nossa consciência, onde nós somos os nossos próprios juízes. Porque a gente não pode se esquecer que Deus, na sua infinita bondade, não julga ninguém. Muito pelo contrário, Ele nos espera com a sua paciência infinita, para quando você quiser prestar atenção às suas leis, e inclusive elas estão escritas ali na sua consciência, mas às vezes o nosso uso do livre-arbítrio não faz com que nos esquecemos. E aí, para quem se esqueceu, está no Livro dos Espíritos, quem quiser dar uma lida, são 10, as leis morais, né? E a gente pode ali passar então uma leitura e dali passar a ter uma análise a respeito do que acontece na nossa vida, porque às vezes as coisas estão doendo tanto, porque isso não está dando certo, porque aquilo está dando errado.
O Leon Denis, que a gente está estudando aqui, no Depois da Morte, lá na frente, eu não sei se a gente chega no 31 esse ano, né? Talvez no ano que vem, ou daqui a 2 ou 3, 5 anos. Mas lá está escrito, uma lei tão simples em seu... Se é exatamente, a Má fez um comentário aqui, se não acabar nessa vida tá ótimo, né? Se acabar nessa vida, senão a gente continua depois lá estudando. Mas lá na frente, no 31, está escrito assim, uma lei tão simples em seu princípio quanto admirável em seus efeitos. Preside a classificação das almas no espaço. Mais adiante, em si mesmo, na sua própria consciência, que o espírito encontra a sua recompensa ou seu castigo. Ele é seu próprio juiz. Era o que eu estava dizendo com as minhas palavras aqui um pouco antes, né, a respeito da consciência. Me chama a atenção essa parte que eu deixei em negrito, né? Preside a classificação das almas no espaço. O que o Leon Denis está querendo dizer com isso? A gente, ao estudar, sabemos, né, que nós estamos aqui na Terra, dentre uma classificação de diversos mundos, né, nós estamos aqui, e há um motivo para estarmos aqui. Existe uma lei divina que está regindo tudo isso, né? Onde a gente não consegue, então, se deslocar para outros mundos, porque o nosso nível de entendimento e o nosso nível evolutivo nos coloca aqui, na Terra. Mas essa é a beleza, porque depende de cada um de nós, do nosso esforço e do nosso trabalho, para que possamos evoluir e seguir adiante. E aí a gente passa a entender um pouco quando Jesus nos falava, né, que a felicidade não é deste mundo. Nem tem como ser. Esse é o segundo mundo, da primitivo, depois somos nós aqui, e estamos aqui tentando dar essa arrancada aí para o terceiro, né, que seria o de regeneração. Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal, pergunta 394. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta: a voz da consciência e os pendores instintivos. Aquilo que eu falei no começo, quando a gente começou, saímos então do divino, com toda aquela luz, foi diminuindo, né? Emergimos no mundo mineral, depois o vegetal, no animal, e tudo ali estava bem. É só a gente prestar atenção nos animais, né? Quantas coisas estão muito bem resolvidas lá. Eu sempre gosto de dar um exemplo do salmão, né? E eu descobri outro dia também que o polvo faz a mesma coisa que o salmão. Você sabe que o salmão, ele migra com toda a sua energia para desovar, para continuar a vida, para dar vida, sem remorso nenhum. E a gente fica aqui se debatendo, né, quando chega perto da hora da morte. Ai, meu Deus do céu, não sei. Né? E assim, então isso era natural. Mas nós, vindo aqui à Terra, vivendo uma vida atrás da outra, a gente vai cometendo os nossos equívocos e às vezes vão perdendo um pouco o caminho. É necessário que a gente pare, respira e reflita. Leia e estude para achá-lo de novo. Às vezes nesses momentos quando estamos um pouco perdidos. Né? E aqui então só um complemento, porque está no Livro dos Espíritos, mas eu sei que muitos já sabem, né? Está na parte 3, capítulo 1, Lei Divina ou Natural, né? Onde eu citei as leis de Deus, 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quem está um pouco esquecido, não precisa se preocupar. Até o Livro dos Espíritos lá, né? São 10 leis, não é muito, dá para dar uma folhada ali e você vai ver como tudo faz absoluto e total sentido. Agora, vamos voltar no assunto de Deus aqui. Vamos pensar um pouco. Eu falei que Deus não julga, não é verdade? E lá atrás eu estava conversando a respeito da nossa consciência, né? E quem julga somos nós mesmos. Mas por que será, então, que aqui na Terra, no nosso dia a dia, a gente gosta tanto de julgar os outros? Eu insisto um pouco nesse ponto, porque
ao estudar isso daqui, começou a me cair a ficha. O quanto a coisa não anda aqui na Terra, talvez por conta disso, né? Porque a gente sempre está preocupado com o meu vizinho e não consegue olhar para o próprio umbigo. Se cada um de nós começar a prestar um pouco mais de atenção naquilo que você próprio pode fazer para ter menos dores, para caminhar melhor, com mais alegria, ter a sua participação efetiva como co-criador. Porque nós somos co-criadores. Como eu disse no começo, a gente influencia o universo e o ambiente onde nós estamos. E Deus não interfere. Nós aqui espíritas temos isso mais do que claro. Nas reuniões mediúnicas, quantos irmãos a gente procura conversar? E às vezes uma conversa não basta, nem 10, nem 20. E aquele espírito irredutível, ninguém mexe com ele. Ele está ali com seus princípios, com as suas ideias. E só quando realmente ele quiser, às vezes depois de muita conversa, é que parece que essa luz divina, essa semente, com a tempestade, revira e ela se mexe e começa a florescer, começa a crescer. Mas então, eu fiquei pensando, quando a gente vê uma raposinha comendo um coelho, ninguém fala, né? Nossa, que horror a raposinha. Ai, que bonitinha, a raposinha pegou o coelho, né? Ninguém mais liga muito para essa situação. E assim é na natureza, né? Há pouco tempo atrás eu fiz uma viagem que eu adorei, que foi muito bonita, né? A gente foi para a África e tinha muita essa... Porque compreende a necessidade do outro. Talvez seja alguma mensagem que a gente precisa compreender algo a mais aí, né? É presencial e virtual. É isso aí. Mas então essa situação onde os animais, eles realmente caçam para se alimentar, né? E Deus em nenhum momento está falando assim, não, olha, você precisa parar de caçar, né, bichinho? Não, para de comer os coelhinhos aí, raposinha, né? Mas por que a gente vira e mexe, né, fala, ai, fulano de tal gosta de tal situação, né? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do coelhinho na panela, como está aqui na foto, né? Mas tem outras pessoas que não, que já estão nesse estágio aqui onde eles comem uma pizza totalmente vegetariana. Se Deus não julga e nos aguarda no nosso entendimento da consciência, por que a gente fica nessa situação de querer julgar o nosso amigo? Quem está certo e quem está errado? Eu estou certo? Não, em absoluto. Eu não estou aqui defendendo que você coma carne de coelho, eu não estou aqui defendendo que você seja um total vegano. Não, em absoluto não é isso que eu estou falando. Aliás, eu vou dizer que hoje, graças aos veganos, eu tenho consciência que cada vez mais eu paro para pensar a respeito do animal que eu estou comendo. E por conta dos veganos, cada vez mais eu procuro diminuir a quantidade de carne que eu ingiro. Mas o que é importante é que a gente pare de julgar o outro. Eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar num momento onde eu vou entender que, olha, não preciso mais de carne. Mas cada um no seu momento. Essa é a paciência divina. É assim que a gente tem que seguir o exemplo. Cada um na sua hora. Não tem certo e errado. Porque o certo ou errado depende do momento evolutivo que cada um de nós nos encontramos. A separação nas leis divinas já foi feita. Nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas ainda na Terra, existe uma distância que para nós, para os nossos olhos, parece muito grande. Mas para Deus, não é tão grande assim. Entre tudo que existe no universo, a gente conhece de 5 mundos.
O nosso conhecimento espírita nos traz a informação que são 5, né? Os mundos primitivos. A gente vai ver um pouco mais para frente no outro slide, não vou avançar. Mas então, o ponto que eu queria chegar é isso. A gente tem que parar de constantemente estar julgando o nosso próximo. Porque não existe verdade. Não existe certo e errado. Tudo depende do ponto de vista. Mas, principalmente, tudo depende do nosso grau de evolução. Então, um está vendo o 3, eu também estou vendo o 3 dele, mas também estou vendo o 4 do outro lado, né? Não é verdade? E nesse outro aqui eu gostei muito. A sua casa, segundo você. Né? Depois, segundo um comprador. Segundo o banco, já, né? Quem é do mercado financeiro aqui, já. Mas eu gostei do avaliador mesmo. É um barraco. O cara vai avaliar a tua casa, sempre é assim, né? Mas para a Receita, para o IRS, você vive na mansão. Tudo depende do ponto de vista. Não é verdade? Tudo depende do grau evolutivo que nós tomamos. Então, por que a gente fica tanto tempo se debatendo com esses assuntos? Por quê? Eu estava gozado, hoje eu estava almoçando com um amigo e ele me fez uma colocação fantástica, né? A respeito exatamente dessa situação, né, das eleições aqui nos Estados Unidos, não no Brasil, né? Como hoje não existe mais diálogo sobre esses assuntos. O quanto que a gente perde na nossa evolução porque a gente não consegue mais conversar. Não dá para conversar mais. Você senta, faz 3 perguntas bem suaves para saber se a pessoa é republicana ou democrata, e aí você já direciona a conversa naquele caminho, né? É democrata, eu vou por aqui. Então, é republicano. Em alguns assuntos você não toca. Isso é uma perda para a gente. Isso é uma perda e talvez a gente passe por essa fase da evolução o dia que a gente parar de julgar o outro. Naquele momento da vida dele, ele entende que ele precisa ter uma arma em casa. E eu já não entendo mais assim. Eu entendo que você não precisa ter arma em casa, não tem problema eu dar o meu ponto de vista, né? Mas eu tenho que aprender a respeitar ele, que entende que ainda é necessário. Respeito não quer dizer que eu não possa dar a minha opinião, que eu não possa falar a respeito do meu ponto de vista. Mas eu não preciso ficar condenando mais o meu amigo e nem conversar com ele porque ele foi no SeaWorld e eu sou contrário. Não sei quem daqui já viu aquele filme Blackfish. A maioria. Então, talvez você entenda um pouco e respeito quem aqui ainda gosta de ir no SeaWorld, né? Mas isso é aquilo que eu acredito. Mas não é porque eu acredito nisso que eu tenho que não aceitar o que o outro está falando. Ainda com o exemplo do SeaWorld, né? A menos de... talvez eu erre na data, 7, 10 anos, eu ia no SeaWorld. Por que agora, depois que eu tomei conhecimento, que eu vi o filme, eu aponto o dedo pro outro e falo, você é louco! A gente não pode ser assim. A evolução nossa está dentro de cada um de nós, dentro da análise das nossas consciências, do nosso coração. O certo e o errado, ele depende de outras coisas, do acúmulo de experiências e do conhecimento que já adquirimos. É necessário que a gente venha aqui à Terra e viva, para começar, então, a adquirir novos conhecimentos e, ao longo do tempo, ir mudando a nossa opinião, a nossa maneira de ser. Hoje eu gosto de comer coelho à mostarda e amanhã eu vou deixar de comer, certamente. Porque eu vou acumulando as experiências, eu vou tendo contato com os meus amigos veganos. E eu vou, então, formando uma nova opinião a respeito daquilo.
Eu vou conseguindo analisar aquilo que me olha. Puxa, mas eu comi o coelho, mas não me fez tão bem, né? De repente eu poderia tentar experimentar um outro sem o coelho, mas e com o mesmo tempero, ver o que acontece. E assim, ao cúmulo dessas experiências, é que a gente não vai formando a nossa consciência e as nossas opiniões. É com ela, com essa consciência, que a gente vai se encontrar no momento da nossa passagem de volta para o nosso lar, para o lado espiritual. E aí, como é que fica aquela situação? Então, acho que o Kardec, eu não me lembro bem aonde, mas também no Livro dos Espíritos ele fez a pergunta, né? E a respeito daqueles selvagens que se alimentavam de outros selvagens à época? Eles, né, e ele fez a pergunta, eles estavam errados? Ele falou, não, depende do momento deles. Naquela época, esse era o entendimento que eles tinham. Essa é a beleza divina com relação à paciência, cada um no seu momento. Se a gente passar a respeitar isso, talvez a gente passe a prestar mais atenção em nós mesmos e não no outro. Sobra mais tempo para a gente refletir a respeito de nós mesmos, né? Se a evolução da humanidade dependesse da imposição de leis e regras humanas, como a gente está discutindo aqui, armas, imigração, subsídios, eu estava pensando comigo, Jesus deveria ter encarnado na Terra como imperador romano. Chico Xavier era para ser presidente do Brasil. Por que não é assim? Por que não foi assim? O nosso crescimento, a nossa evolução, ela se dá pela conscientização dentro dos nossos corações, de um a um. Não adianta você ter alguém lá em cima no poder ditando o que é para fazer, porque você só faz porque é regra. As regras humanas, elas são impostas, são empurradas goela abaixo. As divinas, elas nascem de dentro de nós, da nossa vontade. A gente só vai evoluir como humanidade, como pessoas, como conjunto, quando cada um de nós tiver uma consciência diferente. E enquanto não temos, o que a gente pode fazer? Nada. Só ser o exemplo para o nosso próximo. Perdão, nada, tiro nada, escapou, errado. A gente pode fazer tudo através do exemplo. Assim como Jesus foi o exemplo para nós. Mas veja, Jesus quando curava, ele dizia, vá e não peques mais. Ele não virava e falava, vá, não maltrate a sua mãe, não faça mais o que você está fazendo, senão a dor volta. Ele não apontava o dedo para ninguém dizendo qual era o seu erro. Ele só dizia, ele não precisa dizer nada além do que ele dizia, vai, não peques mais. Porque está dentro da consciência de cada um, os seus erros e o que ocasionou aquela dor. Porque é através da dor, e é por isso que nós viemos uma vez atrás da outra aqui na Terra. Porque é através da dor que a gente consegue ter novos entendimentos, querer trabalhar para poder crescer. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que fez. No entanto, a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela alcança mais especialmente aqueles que trazem perigo à sociedade, e não as faltas que prejudicam os que as cometem. Vamos entender um pouco essa colocação. Tudo aquilo que a gente comete de erro e que atinge o meu próximo, nas nossas regras aqui da Terra, elas são punidas. Mas eu queria que a gente refletisse um pouco a respeito daquelas que não afetam ninguém. Só a si próprio.
São essas que nós temos que ter atenção. Porque aqui na Terra não tem ninguém te avisando a respeito disso. Mas em contato com o divino, naquele momento de silêncio, então, quando a gente silencia, a gente sabe aquilo que estamos fazendo contra nós mesmos. Aquilo que estamos nos ferindo. É isso que a gente precisa refletir. Porque você nunca vai ser condenado, você nunca vai sentar na frente de um juiz a respeito daquilo que você faz contra si mesmo. Se alguém não está me entendendo, vamos imaginar a situação de uma pessoa depressiva. O mal que ela faz, de maneira geral, é claro que atinge um pouco os familiares que estão juntos, que estão querendo ajudar, mas é contra si mesmo. Ninguém vai para a cadeia porque é depressivo. Né? Em termos geral, é claro que se a depressão tiver decorrências, assim, aí pode ser. Nós habitamos, como eu disse, eu falei um pouco no começo, eu vou adentrar um pouco mais, ao mundo correspondente à nossa evolução. Quando a gente estuda um pouco a respeito das reencarnações, elas servem para que a gente possa evoluir e estamos no lugar correto. Se alguém acha que, olha, que essa terra aqui não me pertence, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Se você não é missionário... Se for missionário, você tem consciência do que você está fazendo aqui. Tem gente que merecia estar injusto. Se você está se fazendo esse questionamento, então eu recomendo que realmente pare e faça uma reflexão. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, aqui tem uma colocação a respeito das moradas da casa do nosso Pai. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente, os mundos que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Viver aqui na Terra, por si só, já é uma prova. A expiação talvez venha decorrente das outras coisas que você ainda tem que aprender. Mas viver aqui na Terra já basta, por si só já é uma prova. Não é verdade? Mas é através dessa prova, através desse conhecimento que a gente vai adquirindo, estudando e aprendendo, que nos dá um impulso a querermos melhorar. Pois a gente aqui, nós todos aqui já sabemos quantos outros mundos existem acima da Terra. Ainda estou dizendo que a Terra ainda não passou ainda para a regeneração. Né? A gente sabe que estamos no meio do caminho. A gente tem mais um mundo de regeneração. Deixa eu mudar o slide aqui, fica mais claro para vocês verem. Como um mundo material, né? E depois nós temos 2 que são planos puramente de energia. Entende-se, então, que quando a gente chegar nisso, talvez a gente não precise mais reencarnar, né? Se são planos puramente de energia. Você vê que a gente realmente não está pronto, né? E muito menos, o Humberto dá um exemplo muito sempre que todo mundo gosta, né? Eu não tenho a graça do Humberto para falar, mas ele dá o exemplo sempre de nós homens aqui, né? Onde você, imagina você estar lá em Júpiter, onde você só emite o teu pensamento, né? E aí você vê aquela moça bonita passar e aí você emitiu e já era, já foi, né? Pessoa que vergonha. Ainda bem que a gente ainda está aqui na Terra, né? Que o nosso pensamento não é uma coisa difusa dessa maneira, que você precisa abrir a boca e falar. E mesmo abrindo a boca e falar, toda hora a gente tem que se lembrar do Chico, que não abra, mantenha ela fechada. Põe uma água e silencia. Muitas das vezes é a melhor coisa que você pode fazer. Né? Pelas leis divinas já habitamos o mundo que as nossas consciências determinaram como sendo o mundo mais apropriado à fase em que nos encontramos.
É nisso que está as vicissitudes dos males que cometemos a nós mesmos. É o slide lá do Leon Diniz, né, onde ele falava: tão simples em seu princípio como admirável em seus efeitos, preside a classificação das almas no espaço. É a respeito disso que a gente está falando aqui. Perdão, me perdi aqui. Então, se a gente vive na Terra e tem a sensação, puxa, eu tô errado, onde será? Eu não deveria estar aqui na Terra, né? Atenção aos males que você está causando a si mesmo, por conta das decisões que vem tomando através do seu livre-arbítrio, em contrário às leis divinas. Se tem alguma coisa errada aqui, então com certeza talvez você devesse ler lá as leis divinas, as leis morais, né? Para ver o que está errado ali. Ou, não, às vezes não é você que está errado. Às vezes a compreensão e o entendimento é que está errado. Porque quando a gente lê ali as leis divinas, as leis de progresso, a lei de destruição, a gente passa a entender muita coisa, né? Então aquela sensação, às vezes, que a gente tem de injustiça, fala, mas por quê? Por que eu, meu Deus? Aí então você passa a ter um entendimento um pouco diferente. Sim, você, porque é isso que vai te mover a ser uma pessoa melhor. Se não fosse isso, você não iria se mover. No próprio livro dos Espíritos, lá diz que nós somos artes dos nossos próprios infortúnios, né? Mas, na maioria das vezes, para nós, é mais fácil que a gente, em vez de reconhecê-los, né, que a gente acuse a providência, a má verdade, negligência, sempre o outro das dificuldades que a gente passa. Eu mudei aqui a ordem, perdão. A causa atuais das aflições que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a fonte dos males que os afligem e verão que na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A gente mesmo se prega essas peças, né? Mas é importante que agora a gente, agora sabendo, que a gente passe a fazer essa análise da nossa consciência, né? O que é que eu fiz que me levou a esse caminho aqui? Para que eu possa ter então um novo entendimento e falar assim, quer saber, eu não vou mais fazer assim, porque eu fiz e agora eu estou nessa situação desagradável, não está bom isso daqui, para que a gente procure fazer de uma outra maneira. Não vamos nos esquecer que a gente tem memória, assim, no estágio que estamos, né, de tudo aquilo que já fizemos. Quando a gente mudar daqui para o mundo espiritual, com certeza absoluta dessa vida, né? Todos os momentos que a gente precisar analisar e verificar, mas dependendo do nosso grau evolutivo, de muitas outras. A gente só não tem memória daquilo que em nada nos ajuda para o nível, para o estágio em que estamos. Deus, que é puro amor, como nós vimos, né, nos primeiros slides, nos espera pacientemente a todos nós, para que percorremos esse caminho de volta a Ele. Ele sempre está pronto para nos ajudar, não para fazer por nós. Mas, quando Jesus veio à Terra, deixou bem claro que a gente pode ajudar aos nossos irmãos. Com um pouco de compreensão, principalmente com o ouvido, aprender a ouvir o outro, um pouco de carinho, amor. Saber que nós somos abençoados com novas provas repetidas, uma atrás da outra, e sabendo que Deus é justamente soberano e bom, é isso que é a beleza dessa vida. Ah, eu errei. Não faz mal, não tem problema. Como diz a música que eu gosto muito, vira a página do caderno, porque a página seguinte está em branco, para você começar a escrever tudo de novo, do zero. E se a página estiver um pouco amassada, se você já virou, voltou, né, e a coisa está meio desorganizada,
Deus vai te dar um caderno novo, que é uma nova encarnação, para você de novo começar a escrever nele. E todas as páginas ali vão estar em branco. Essa é a beleza. Porque se não fosse assim, nós seríamos robôs, não é verdade? Nós saímos do nosso Pai, na perfeição dele. No momento que passamos a ter inteligência, começamos, como eu falei, a caminhar com os nossos próprios pés, né? E estamos construindo, como co-criadores, a história da humanidade. Isso é que é bonito. Essa que está a beleza. Mas dói. Dói, porque no estágio ainda que estamos, ainda dói. A gente erra muito. A gente não se apercebe dos nossos erros. Eu adoro a história dos nossos apóstolos. Eu adoro a maneira como com certeza foi planejado, tudo é planejado, né? Não existe falta de planejamento para Deus, né? A maneira como eles foram escolhidos. Pedro, Paulo, João, porque eles eram como nós. Quando eu vejo a brutalidade de um Pedro nas suas fases iniciais em contato com o nosso mestre, quando eu vejo Saulo de Tarso se transformar em Paulo, eu falo, meu Deus, eu sou esse bruto do Pedro? Eu não preciso esperar 10 encarnações para me transformar, não é verdade? Como a Amá ontem citou, esses apóstolos tiveram 2 encarnações numa. Saulo mudou até de nome. De Saulo passou a ser Paulo. E com todos os seus erros naquela mesma encarnação, uma mudança de direção o colocou na posição que ele está hoje. Onde a gente não se cansa de estudá-lo. A gente não se cansa de ler as suas palavras e o exemplo que ele deixou para nós. Então, vamos sempre lembrar, cada um no seu estágio, no seu momento. Mas você não precisa esperar mais 5, 6, 7 encarnações para mudar. Nós somos esses apóstolos no seu momento embrutecido. O que nos impede de mudarmos totalmente a nossa vida e a de todos aqueles que nos cercam? Para isso, a gente precisa parar de julgar os outros. Achar que o mundo vai melhorar por conta do presidente que eu estou elegendo, por conta do chefe, do líder que governa essa nação ou aquela. O mundo vai melhorar quando cada um de nós, através do nosso esforço pessoal e individual, fizermos a nossa parte. E deixarmos o nosso exemplo daquilo que fizemos na vida para todos aqueles outros que nos observam. A gente não precisa falar uma palavra. Não é verdade? É só fazer da melhor maneira. Todos nós aqui aprendemos muito mais pelos exemplos do que por eu aqui falando essa noite toda para vocês. Não é? Então que a gente possa seguir esse caminho da exemplificação, que eu tenho certeza que essa foi uma das maiores mensagens que o nosso querido mestre nos deixou. Porque ele não falou nada. Falaram por ele. Mas ele fez tudo. Ele deixou todos os exemplos em todas as situações da vida. E deixou escrito pra gente: vós sois deuses, e na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Muito obrigado.